seria uma boa palavra? Correspondência entre Cristo e a igreja, ou entre Cristo e seus discípulos. O que é verdadeiro sobre Cristo sendo verdadeiro na mesma intensidade para os seus discípulos, para aqueles que foram chamados por Ele, dados a Ele pelo Pai, santificados por Ele, também é a palavra-chave. Então vamos examinar essa expressão. João, então, capítulo 17, todos os textos serão aí, capítulo 17, verso 16. Vamos à primeira expressão dessa palavra. Verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Antes de explicar um pouco esse versículo aqui, vamos compreender ainda o seguinte. As três correspondências que vamos ver agora, que tocam essa glória do Pai e glória do Filho nos filhos ou na igreja, nós, os que pertencem ao Senhor, elas têm a ver com a glória do nosso chamamento. Cada uma das três expressões abrem algo da glória do nosso chamamento. Então voltemos ao primeiro versículo, capítulo 16, verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, palavras que têm que ser escritas com fogo nos nossos corações. O que o Senhor quis dizer com essas palavras? Coloquemos assim, a glória de uma sublime separação. Nunca, querido irmão, permita que isso se perca no teu coração. Posso até ousar dizer o seguinte, é aqui que começa a nossa vida cristã. Presta atenção, glória de uma suprema separação. O que seria isso? Falar em santificação posterior, iluminação, revelação, aumento da estatura espiritual, serviço, por exemplo, ministério, nada, nenhum tema, se nós não começamos por aqui. A glória da nossa sublime separação. Amados irmãos, quando o povo de Deus passa duas águas, Mar Vermelho e Jordão, não vamos ter tempo. A história real, povo de Deus passando duas águas. Escuta o que eu vou falar para saber o que é separação. Porque essa é a coisa dura. E é por isso que só 5% de nós somos filhos de Deus. Não vai entrar em detalhes, mas escute. Nas duas vezes, você vai encontrar um fato repetitivo. Primeiro, na primeira ocasião, quando passaram o Mar Vermelho, lembre-se, uma separação absoluta. Não haveria um caminho de volta para o Egito, não existe. O mar se fechou, lá estava o faraó, os seus exércitos, separação, ponto final. Digamos que eles tinham só um bilhete de ida nessa viagem, né? Não tinham um bilhete de volta. Porque essa separação tremenda, tipificada pelo Mar Vermelho, Paulo explica em Coríntios 10 que fala do nosso batismo em nome do nosso Senhor Jesus, né? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em última análise significa a mesma coisa. Quando nós fomos separados, demos o testemunho da nossa santa, eterna e sublime separação. Somos dele, somos para ele. Então, esse versículo 16 fala dessa glória de uma sublime separação. Agora, vamos ao verso, de maneira bem rápida. Eles não são do mundo. E a próxima frase. Como também eu não sou. Aqui nós estamos uma... Jesus falando que ele não era do mundo e os seus discípulos, ou aqueles viessem a ser discípulos, também não eram do mundo. E nós? Percebe a separação do que é? É do mundo. É muito triste a gente ficar separado do mundo. Mas é assim que um filho de Deus se sente. Porque ele não fala mais a linguagem do mundo. Ele não tem os valores do mundo. E ele anseia para
trazer as pessoas para o reino, que é o que nós estamos fazendo aqui. Portanto, se isso tocar seu coração, compartilhe, ingresse na academia, que é espiritual, é vida espiritual. Venha conosco, vamos trabalhar. Venha trabalhar conosco. Pergunta, respondida de novo no próprio Evangelho de João. Quanto do mundo há no coração de Jesus? Qual seria a nossa resposta? Usando o próprio Evangelho de João. Teria que ser nada. O mundo no sentido, então, desse sistema, não da humanidade. Né? Deus amou o mundo. E o Filho se entregou por toda a humanidade. Agora, quanto do mundo, como sistema caído, oposto a Deus, havia no coração do nosso Senhor Jesus? A resposta é nada. E onde nós temos essa expressão nesse Evangelho? Em João 14, o capítulo do Consolador, João 14, verso 30, nosso Senhor diz assim: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Queridos irmãos, na vida do Senhor Jesus, o inimigo de Deus, o príncipe do mundo, ele está se referindo ao diabo, Satanás. Digamos que ele teria que passar fome. Na vida, no coração do nosso Senhor Jesus, na vida humana do nosso Senhor Jesus, o inimigo não tinha nenhum alimento, nada. Não tinha inveja, não tinha carne em ação em nenhum aspecto, não tinha egocentrismo, não tinha ciúmes, não tinha maus pensamentos, não tinha motivações impuras. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Bom, isso não nos admira, porque ele é o Verbo encarnado de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, quando nós escutamos esse homem no Santo dos Santos orando assim, isso nos impacta. Porque agora ele está falando sobre nós. E está dizendo, eles não são do mundo. Mas não apenas eles não são do mundo, mas eles não são do mundo da mesma maneira que eu não sou. Irmãos, que coisa mais maravilhosa. Nunca nós conseguiremos viver no mundo, nós que já fomos separados do mundo. Senhores, é essa a realidade. É a realidade daquele que nasceu de novo, aquele que tem espírito vivificado, que tem uma certa maturidade para ter essa consciência, que só vem do Espírito Santo. Que nós somos apartados, separados do mundo. E não dá para voltar para o mundo. E a gente sente que a gente vai morrendo os afetos do mundo. As pessoas não nos compreendem, as pessoas nos agridem, nos processam, são instigadas pelo inimigo ou não, para nos invejar, para não ver Cristo em nós. É duro. Eu costumo dizer que eu tomo um tapa por dia, um ou mais, espiritualmente falando, das pessoas que eu mais amo. Mas elas não entendem. E a gente até se desespera em dizer para elas, mas não compreendem. Só tem um jeito. É oração. É num relacionamento que eu procuro ser cada dia melhor, ou seja, edificando Cristo, ou permitindo que Cristo seja edificado em mim através do fardo, através da cruz. Pedir para o Pai interceder para aquelas pessoas que eu me relaciono, principalmente aquelas que têm um vínculo familiar, de amizade mais próximo,
Mas a gente conversa com as pessoas e a gente percebe que as pessoas se colocam no melhor da situação, religiosas. A gente não percebe aquela comunhão espiritual que a gente deseja. Mas a gente tem que perseguir, persistir, ter paciência, ser manso. E é difícil, mas todo dia estamos aprendendo. Senhores, é isso. Continuamos na próxima quinta-feira esse título. Vamos de novo lá refletir sobre essa separação irreversível e espero que tenha tocado o coração de alguém e compartilhe e venha trabalhar conosco. Um beijo no coração. Uma boa noite.